Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, desejo a todos um momento em que for ouvir essa palavra, em que você esteja com saúde, com vida, com alegria e com paz na sua alma. Desejo a todos saúde e vitória da parte de Deus para o momento que estamos vivendo. Meus amados irmãos, neste momento em que inicio esse pequeno vídeo, quero vos convidar para a leitura da palavra de Deus para o nosso elevo espiritual em Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27. E quando você for ouvir esse vídeo, você faça essa leitura, leia você mesmo, porque assim fazendo você está lendo a palavra de Deus que gera fé, coragem e ânimo em nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso meu coração se consome dentro de mim. Amém. Meus amados irmãos, neste renovo espiritual, nesse elevo espiritual, desejo a todos que a palavra de Deus vos encontre em um estado de calma, de tranquilidade, para que você entenda a palavra de Deus. Aqui Jó, o autor desse texto, ele está expressando a sua fé, uma fé que faz ver o seu futuro e também o seu presente. Pois o estado de Jó, meus amados irmãos e amigos, é que ele estava passando por um momento muito triste na sua vida e na sua história. Muitos já conhecem a história. Jó foi acometido de uma enfermidade, de uma chaga má e maligna da cabeça aos pés. Isso está escrito no capítulo 2, no versículo 7. Satanás pediu permissão a Deus para atingir a vida física de Jó e não a sua vida em si, que só Deus é quem tem domínio. Amados irmãos, ele tinha perdido seus filhos, ele tinha perdido todos os seus bens materiais e, sobretudo, a saúde, que é a mais preciosa. E ele estava em um momento de angústia. E aqui no capítulo 19, ele estava se queixando-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Os seus amigos eram 3. Lhe acusava de várias coisas, entre elas que não tinha cuidado das viúvas, não tinha cuidado dos órfãos, por ele ser um grande, rico fazendeiro e que poderia muito cooperar através dos seus bens com aqueles que tinham fome ou necessidade. Isto era uma acusação, ou as acusações. Jó ajudava muito as pessoas órfãs e as viúvas, enfim, a todos que ele procurava. Mas vocês sabem que quando o inimigo quer acusar uma pessoa, inventa causas e problemas. E que muitas vezes numa acusação, a acusação em si já está dizendo, você é acusado. Você nem deve, mas você foi acusado. Assim sendo, Jó estava acusado perante seus amigos de que tinha pecado diante de Deus e que tinha abandonado o Senhor e etc, etc. E Jó agora estava gritando por socorro de Deus.
Ainda bem que Deus lhes trouxe o socorro. A Bíblia diz no verso 7, diz: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, as minhas veredas por trevas. Está no verso 7, verso 8, do capítulo 19. Amados, uma pessoa acusada, mas agora Jó busca ao Senhor o socorro, e no verso 25 ele encontra realmente pela sua fé uma resposta, porque ele está dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha que esperança gloriosa que Jó está nos dando. Se você está passando por dificuldades, por aflições, por momentos difíceis, talvez por essa pandemia, por perder um amigo, Jó perdeu seus 10 filhos, Jó perdeu todos os seus bens e agora estava a sua saúde comprometida, mas ele aqui nos dá uma esperança gloriosa. Ele tem uma esperança de ver o seu Redentor. E o seu Redentor é o meu, é o seu Redentor, que é o Cristo, que é o Senhor, o nosso Redentor. Aquele que veio para nos redimir. E, portanto, ele é o Redentor, que vive para sempre. E ele não tem nos abandonado, ele não tem nos deixado só. Ele está em momentos difíceis da nossa vida, ele está presente para nos redimir. E aqui, como se trata do Antigo Testamento, em que não se conhecia ainda o Redentor, que é o Cristo, Senhor Jesus, enviado por Deus para nos salvar e nos perdoar e nos transformar e nos livrar das acusações, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso Redentor e ele vive para sempre, porque ele ressuscitou para viver eternamente como nosso intercessor. E agora, Jó pela fé contempla esse Redentor que vive, e ele diz: por fim se levantará sobre a terra. Ele estava profetizando que esse Cristo seria crucificado e que daria a sua vida por nós no Calvário, e que ao terceiro dia ele se levantaria sobre a terra. E isto aconteceu. No terceiro dia, depois da sua morte, ele ressurgiu plenamente, trazendo consigo todas as vitórias, todas as garantias que o crente e que todas as pessoas que vivem e creem em Cristo precisam, que é realmente através da ressurreição. Ele trouxe a certeza da vida eterna, a certeza da nossa salvação, a certeza do perdão dos nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, mas Deus em Cristo nos deu um Redentor, um remidor que nos redime da maldição e da condenação eterna. Portanto, Jó nos dá aqui uma esperança, porque ele passou a ver pelos olhos da fé um Redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. Além disso, um dia ele se levantará como aquele que há de governar o mundo inteiro para nos trazer a paz, tanto presente como a interior e como também a futura. No versículo 26 diz: e depois de consumir a minha pele, ou seja, a pele de Jó estava consumida pelos tumores. Na Bíblia Septuaginta diz que ele estava de tumores malignos, da cabeça aos pés. E ele aqui está dizendo: depois de consumir a minha pele, porque não tinha mais pele normal na sua vida, ele diz: ainda em minha carne verei a Deus. A esperança que Jó está nos dando aqui é que mesmo a sua carne, a sua pele consumida pelas feridas, pela enfermidade, mas ele veria ainda, pela fé, realmente a sua vida em paz. Mesmo consumida a pele, ainda em minha carne ele veria a Deus. E isto é uma esperança gloriosa. E mesmo nós estando enfermos, doentes, talvez consumido a pele ou a saúde, mas pela fé nós veremos o nosso Deus
que vive para sempre. No versículo 27 ele diz: vê-lo-ei por mim mesmo. Isso é uma mensagem profética que ele estava dando. Sou eu mesmo que vou ver, não é os outros, não é os seus amigos, não é os parentes, é ele mesmo. Ele dizendo assim: eu ver-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros, não é os olhos de outras pessoas que verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. O coração dele se consumia com a esperança de logo ver esse Deus pela sua visão própria, vendo Deus restaurando sua vida. E quando chegamos no capítulo 42 desse livro, quero ler apenas para os irmãos ver, realmente no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, no capítulo 42, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto dantes possuía. E então vieram ele a todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes os conheceram, e comeram com ele o pão, e em sua casa se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Germina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Abuque. E em toda a terra não se achou mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. Viu seus filhos e o filho de seus filhos até a 4ª geração. Morreu Jó velho, farto de dias. Esta é a prova do cumprimento do versículo 25, 26 e 27 que lemos da história deste homem de Deus, que pela fé ele viu o seu Redentor, que ainda aproximadamente 1000 anos depois, Cristo nasceu de uma virgem para nos trazer vida e viver eternamente conosco e nos trazer essa paz e esta aliança eterna com Cristo. Portanto, amados irmãos e amigos, eu deixo essa palavra de renovo, de esperança para a sua vida, que em qualquer momento, situação que você esteja passando, ou eu ou você, tenha fé e esperança nesse Redentor que vive para sempre. E que com seus próprios olhos você possa contemplar esse Cristo maravilhoso, esse Cristo Salvador, esse remidor da sua vida e da sua alma, para um dia você viver eternamente com Ele e viver e servi-lo de todo o seu coração em todo o tempo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te ajude a vencer todas as batalhas como Jó venceu, e Deus virou o cativeiro de Jó. Pode virar o seu, pode virar o meu, pode virar o nosso, e te dar tudo em dobro para a glória do seu nome. E ainda que ele perdeu 10 filhos, Deus deu mais 7 filhos homem, mais 3 filhas mulher, coisa linda e maravilhosa. E aí ainda viveu 140 anos depois do cativeiro, porque Deus é maravilhoso e cumpriu as promessas que ele viu pela fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Amados irmãos, creia que o seu Redentor, o meu Redentor, o seu Redentor vive eternamente para sempre ao teu lado, para te dar em dobro tudo que você perdeu, seja saúde, seja bens, seja a paz, seja em dobro para a glória de Deus e em nome de Jesus. Faça uma oração por todos e por mim mesmo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, abençoando os meus amigos, meus irmãos, a igreja do Senhor, esses dias difíceis que estamos vivendo, mesmo que perdemos alguma coisa, que perdemos amigos, que perdemos parentes, que perdemos irmãos, mas que sejamos consolados e tenhamos em dobro da parte de Deus consolo, paz, alegria e dobro em tudo de bens para a glória do nome de Jesus. Sobretudo dobro de vidas salvas, de vidas curadas, de vidas
redimidas pelo poder do teu sangue. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo e pela fé abraçamos a todos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.